sou a professora Joelânia. Vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática, iniciando agora o segundo capítulo do nosso livro didático, falando sobre as operações com números naturais. De início, nós vamos falar da adição com números naturais. Então, a adição, ela nos dá a ideia de quê? Nos dá as ideias de juntar quantidades, acrescentar, unir. Na adição, nós utilizamos o sinal de mais, que é esse sinal que está entre parênteses. Aqui, nós vamos resolver alguns exemplos. No primeiro exemplo, nós temos 16 mais 12, é igual. Então, para a gente saber resolver esse exemplo aqui de forma mais eficiente, é importante que a gente arme a continha. Então, como é que a gente vai armar? Vamos fazer aqui do lado. Pegamos o número 16, mais, sinalzinho de mais, 12. Então, na hora de colocar o outro número, lembramos de colocar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena. Então, nós vamos colocar o 2 abaixo do 6, referente a unidades, e o 1 abaixo do 1, referente à ordem das dezenas. Passo para cima e agora a gente vai somar. 6 mais 2, 8 unidades, né? 1 mais 1 vai ter o quê? Nós temos 2. Então, aqui nós temos 28, que é o resultado do nosso primeiro exemplo. 16 mais 2 é igual a 28. Aqui, eu já vou colocar o nome dos termos, que é importante que vocês saibam também. Esses números aqui, eles são chamados de parcela, e o resultado que vem abaixo do traço aqui, nós chamamos de soma ou total. Então, aqui são os termos da adição, ou seja, esses números aqui que vêm antes do sinal de igualdade, eles são chamados de parcelas. E o resultado a gente tem como soma ou total. Fazendo outro exemplo, nós temos quem? 563 mais 89. Então, vamos colocar o 9 abaixo das 3 unidades e o 8 abaixo das 6 dezenas. Somando 3 mais 9, nós vamos ter 12. Vou levar 1, onde esse 1 ele corresponde a uma dezena. 1 mais 6, 7. 7 mais 8, 15. Coloco 5, novamente levo 1. Esse 1 agora, como ele está em cima do 5, que está na ordem das centenas, então ele vale uma centena. 1 mais 5 igual a 6. 652. 652. Então, esse é o resultado do nosso segundo exemplo. Resolvendo agora o nosso terceiro exemplo, nós temos quem? Nós temos 2.495 mais 82. Então, mais 82. 2 abaixo das unidades, 8 abaixo das dezenas. Passo o traço e a gente vai somar. 5 mais 2, 7. 9 mais 8, 17. Então, coloca o 7 e vai uma centena. 1 mais 4, 5. Esse 2, como a gente não tem a unidade de milhar embaixo, não temos nenhuma unidade embaixo, então a gente vai simplesmente baixar. 2.577. 2.577. Então, agora, aqui, lembrem bem, antes do sinal de igualdade, esses termos aqui, ó, esses são chamados de parcelas. E o resultado são chamados de soma ou total. Agora, a gente vai falar sobre as propriedades da adição. Falando então sobre as propriedades da adição, nós temos 3 propriedades. Nós temos a propriedade comutativa, a propriedade associativa e a propriedade elemento neutro.
Na propriedade comutativa, a ordem das parcelas não altera o resultado da soma. Exemplo, 15 mais 12 é igual a 12 mais 15. A ordem das parcelas, vocês veem que aqui veio o primeiro 15, no outro já veio o primeiro 12. Mas a ordem que eles se encontram não vai alterar o resultado. Percebam, 15 mais 12 é igual a 27. Que é igual a 12 mais 15, também vai ser igual a 27. Então, a ordem que as parcelas se encontram não vai alterar o resultado da soma. Na propriedade associativa, a ordem em que se agrupam as parcelas não altera o resultado da soma. Então, aqui eu tenho um exemplo com 3 números, né? 3 mais 17, que está associado entre parênteses, mais 8 vai ser igual a 3 mais 17 mais 8 que estão associados com o parêntese, como vocês podem ver. O parêntese, ele está associando números diferentes. Primeiro ele associou 3 mais 17 e depois ele associou 17 mais 8. São os mesmos números, mas o parêntese ele foi mudado de posição. Mesmo assim, a ordem que as parcelas elas foram associadas não vai alterar o resultado da soma. 3 mais 17, quando a gente faz a continha, 3 mais 17 é igual a 20. Mais 8, 20 mais 8 é igual a 28. Como a gente está resolvendo uma propriedade onde a gente está utilizando parênteses, nós vamos resolver primeiramente o parêntese. Então, vou baixar 3 mais, vou resolver o parêntese agora. 17 mais 8 é igual a 25. 3 mais 25 é igual a 28. Então, eu tenho aqui os mesmos números, mudou apenas a posição em que as parcelas foram associadas. Mas, mesmo assim, quando a gente resolve, encontramos os mesmos valores da soma. Na propriedade elemento neutro, diz que o zero é o elemento neutro na adição, ou seja, não tem efeito na soma. Então, qualquer número que eu pegar e somar com zero, como resultado eu vou ter o próprio número. Exemplo, 75 mais 0, nós vamos ter 75. 25 mais 0, aliás, 21 mais 0, vai ser igual a 21. Por quê? Porque qualquer número somado com zero, que é o elemento neutro da adição, nós vamos ter como resultado sempre o próprio número. 75 mais 0 é igual a 75, 21 mais 0 é igual a 21. Então, essa é a nossa primeira aula do segundo capítulo. A gente se encontra na próxima aula, dando continuidade ao nosso segundo capítulo do livro. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.